começar a aliviar um pouquinho mais por aqui, falta pouco mais de uma semana para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2024. E essa reta final da preparação é cercada de muitos sentimentos para os jovens que vão prestar o exame. Esse é o tema de hoje no nosso quadro Simplesmente. O nosso consultor, o psicólogo Luciano Edgley, já está por aqui. Boa noite, Luciano. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Felipe. Boa noite aos nossos telespectadores. Camisa bonita, viu? Obrigado. Luciano, para a gente começar, muitos jovens chegam nessa reta final com um peso muito grande na preparação do ano todo, né? Então, como tentar não deixar que isso atrapalhe na hora da prova? Felipe, eu acho que você começou muito bem quando você pontuou que está na hora de desacelerar um pouco. Então, falta só uma semana. Há uma tendência, quando a gente vai se submeter a uma prova dessa natureza, de ficar vendo o que não aprendeu, tentando encaixar no pouco tempo que sobra para aprender. E às vezes isso provoca um efeito contrário. O cérebro se confunde, a gente fica estressado e vai começar a maratona de provas nos dias da aplicação muito cansado mentalmente e fisicamente e acaba tendo um efeito colateral muito ruim. Pois é. E como a família e os amigos podem contribuir nesse processo de descompressão? Os amigos, eu acho que dando aquela força, né? Torcendo por você, tentando não arrumar nenhum tipo de briga durante a semana, pensando justamente na aplicação dessa prova. E a família diminuir a cobrança, ou então tirar completamente, tá? Deixar a pessoa que vai se submeter à prova mais à vontade. Claro, deve-se cumprir todo o esquema que já vem se fazendo, dormir cedo de preferência, acordar também cedo, alimentação adequada, mas deixar a pressão um pouco mais de lado nesse momento. E, Luciano, também é importante que os jovens enxerguem que o Enem não é um ponto final na trajetória deles, né? Exatamente. O Enem é apenas uma das etapas. Todo mundo conhece alguém que já está tentando o Enem mais de 2 ou 3 vezes e alguém que está tentando pela primeira vez. Então, assim, o Enem é uma das portas de entrada na universidade. Então, ele serve inclusive para levantar quem vai fazer por experiência ou quem vai tentar pela primeira vez e não conseguir, quais são os pontos que você tem mais fraqueza, digamos assim, e possa fortalecer no ano seguinte. Então, jamais pense, principalmente o primeiro Enem, como sendo o último. E uma dúvida que surge para a gente, Luciana, é os jovens, eles podem ter no Enem um exemplo dos desafios que eles vão enfrentar no decorrer da vida? Isso depende muito de como ele veja esse desafio. Se a gente partir para o ponto de que o Enem é a decisão de que ele vai ficar muito frustrado, triste ou deprimido porque ele não conseguiu, então a gente não deve encarar os problemas assim. Se o Enem puder ser encarado como apenas mais uma etapa em que eu possa me preparar para superá-la e que vai haver outras chances, aí é bacana encarar como sendo dessa forma. Perfeito. E eu até lembrei que quando eu fui fazer Enem, eu fiz como um treineiro, né, que o pessoal diz, antes de valer, para que eu pudesse controlar minha ansiedade, para que no ano que fosse realmente valendo eu já estivesse mais tranquilo. Então essa possibilidade também de você treinar nos anos anteriores é positivo. Eu acho que é positivo. Aquela velha questão de não colocar muita carga, tem pais que pedem para os filhos fazerem quando eles estão aí pelo segundo do ensino médio, e se por acaso eles passarem na faculdade, eles tentam fazer com que se encurta o ensino médio. Eu, particularmente, minha opinião pessoal é que isso não deve ser feito. Eu acho que o adolescente precisa seguir uma certa, hierarquia dos estudos, digamos assim, e entrar na faculdade com a cabeça um pouco mais madura. Sua mensagem final para quem vai fazer Enem na semana que vem? Então, pensamento positivo, mas tendo em mente, como a gente discutiu agora há pouco, que isso não é a última etapa da sua vida e que você não é um derrotado caso não consiga atingir a pontuação necessária para entrar, certo? Ano que vem vocês podem fazer de novo e melhorar naqueles pontos que vocês foram mais fracos. Então, vão tranquilos que vocês vão conseguir na hora exata. Perfeito. Desejo a serenidade de Luciano Edgley para quando você for fazer a sua prova. Luciano, obrigado, viu? Obrigado, boa semana para todo mundo. Para nós.